Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio do R3K Sua Saúde, nossa especialidade. Hoje com um tema absolutamente importante e atual, sobre o câncer, né? Nós vamos conversar sobre os diversos tipos de câncer, nós vamos conversar sobre as novas terapias que vêm por aí, nós vamos conversar exatamente sobre o programa no SUS, como tem sido aí a assistência aos pacientes com câncer no SUS, seus diagnósticos, suas medidas preventivas. E eu tenho a honra e o prazer de dividir essa conversa aqui com um querido amigo, Dr. Buzaide. Dr. Buzaide, médico oncologista, muito experiente, atua na Beneficência Portuguesa, preside o Instituto Vencer o Câncer. Dr. Buzaide, é um prazer estar com você aqui hoje, discutindo um tema tão importante. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Renato. Uma honra e um privilégio participar dessa entrevista. Olha, Buzaide, eu vou começar perguntando algo já pessoal para você, né? Você que está há muitos anos trabalhando e pesquisando na área da oncologia, né? Especialmente na oncologia clínica. Como é que você chegou na oncologia? Como é que foi sua trajetória? Conta pra gente um pouco. Eu me formei na USP em medicina, fiz clínica médica também na USP, no Hospital das Clínicas, e naquela época câncer era tratado simplesmente coloca num canto e espera morrer. Não havia oncologia. Era uma sentença de morte, né? Era uma sentença de morte e as pessoas morriam, inclusive, com dor, com sofrimento. Até morfina era mal e incorretamente administrada. Aquilo me produziu uma grande angústia e eu sempre gostei de pacientes complexos. Brincavam quando eu era residente no HC que se alguém tivesse quase morrendo era para me chamar. Como residente estava ótimo, chamava os outros. E a oncologia é uma área complexa. Aí eu resolvi sair do Brasil, não tinha oncologia na época. Fui estudar nos Estados Unidos, oncologia e hematologia, me formei na Universidade do Arizona. Depois de 3 anos de formação, fui convidado para ser professor de Yale. Fui professor na Universidade de Yale por 4 anos, onde eu fui diretor do Centro de Melanoma e Câncer de Pele e co-diretor da Unidade de Câncer de Pulmão. Depois de 4 anos em Yale, fui convidado para trabalhar no maior hospital de câncer do mundo, chamado MD Anderson, e fica no Texas. E nesse hospital eu fui diretor do Centro de Melanoma e Câncer de Pele por 5 anos. Após a morte do meu pai, eu voltei ao Brasil, então, em 98, onde criamos o Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, onde fiquei até 2011. Em 2011, viemos para a Beneficência Portuguesa, Maluf e eu, criamos um novo centro e participamos também por 5 anos como membro do comitê gestor do Albert Einstein. Hoje eu estou tempo integral como diretor médico-geral do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Isso já nos traz uma ideia com quem nós estamos conversando em termos de conhecimento e de ciência em relação ao câncer. Buzaide, o câncer, eu sou um infectologista pediátrico, e a gente viu no século passado as doenças infecciosas, que era a principal causa de morte na população, encurtava a nossa expectativa de vida, a mortalidade infantil lá em cima, e nós mudamos o padrão. Hoje as pessoas envelheceram, né? Felizmente a expectativa de vida cresce, as doenças infecciosas deixam de ser a principal causa de morte, as doenças crônicas não transmissíveis passam a representar a maior carga de doença no nosso país, eu acho que praticamente em todo o mundo, principalmente no primeiro mundo. E como é que esse panorama no Brasil, né? A gente vem envelhecendo e os números mostram que a expectativa crescendo e a pirâmide vem se invertendo. O câncer vai se tornando uma doença cada vez mais prevalente porque vamos viver mais, né? Alguém me dizia, me corrija se eu estiver falando errado, me dizia que não tinha câncer de próstata quase no passado, porque as pessoas morriam antes de manifestar o câncer de próstata. É uma doença relativamente nova. Então, como é que você enxerga daqui para frente o diagnóstico? Como é que a gente deve se precaver, já que vamos viver mais, e a chance de termos câncer, já que vamos ver mais, felizmente, vai crescendo com a idade. A idade continua sendo o principal fator de risco para o desenvolvimento de um câncer. Como é que você enxerga o envelhecimento no nosso país e as atitudes preventivas para os diversos tipos de câncer? Você falou muito bem. No passado, as doenças infecciosas matavam, tuberculose, dentre outras.
Hoje, cardiovascular, derrame e infarto permanece no topo da lista. Só que câncer está crescendo cada vez mais. Acreditamos que em 5 anos, provavelmente câncer vai ser a causa número 1 de morte na maior parte dos países desenvolvidos. Em 10, quase certeza, já há cidades no Brasil em que câncer é a causa número 1 de morte e que as doenças cardiovasculares já ficam em segundo lugar. Então, a atenção de todo o sistema de saúde, tanto do sistema governamental, tipo SUS, como seguradoras, estão bem alertas para essa mudança no paradigma da evolução das doenças letais. Perfeito. Você tem estudado, eu tenho acompanhado, inclusive, alguns pacientes em comum, Buzaide, que em relação ao estudo do microbioma, né, e a sua relação com câncer, como é que apontam os estudos? Para que caminho a gente vai em termos de microbiota intestinal? Em que isso pode realmente modificar o tratamento, a prevenção, desde a gestação, da amamentação? A gente vem construindo na pediatria, inclusive, uma redução de doenças alérgicas, redução de melhora de imunidade com a questão da microbiota intestinal. Que peso isso tem hoje no desenvolvimento e no tratamento do câncer? Um peso absurdo, porque quando se fala do microbioma intestinal, nós estamos falando da alimentação. Se nós estamos falando da alimentação, ela influencia o aparecimento dos cânceres de duas maneiras. A dieta modula a expressão de genes. Dieta ruim faz genes ruins ficarem expressos. A dieta também é responsável pelo conjunto de micro-organismos que está no nosso intestino, que nós chamamos de microbioma intestinal. E ele modula diretamente o sistema imune. Ele é tão sério. Se eu fosse imperador do Brasil, o meu primeiro ato seria modificar a dieta em todas as escolas públicas, proibir todos os alimentos que adversamente afetam o microbioma intestinal. Eu, na minha casa, sou um pouco imperador Buzaide. Não entra porcaria na minha casa. Não entra carne processada. Não entra sucos. Sucos são ruins. Altíssima carga glicêmica. Não entra doces. Nada disso na minha casa. Simplesmente não entra. Porque isso é responsável por alterar adversamente o microbioma intestinal e aumentar o risco de câncer. Olha só, Buzaide, nós já começamos a entrar inevitavelmente na questão da prevenção, né? Eu acho que você já começou a falar da alimentação e alguns cânceres são rastreáveis, né? A mama, a próstata, o câncer de colo de útero. E muitos não são, né? Muitos vão se descobrir, né? Enfim, não sei se não são. O que você recomenda em termos de prevenção para quem está nos ouvindo aqui? É claro que fazer os seus exames ginecológicos, mastológicos, a sua colonoscopia, os seus PSA, a sua visita ao urologista. O que mais a gente pode fazer para prevenir câncer? Primeiro tem a prevenção primária, que nós estávamos conversando. Nutrição adequada, atividade física, manejo de estresse, tudo isso influencia risco. Então, se eu puder atuar isso a nível populacional, é um grande investimento a longo prazo. Além disso, nós temos exames de rastreamento. Você falou muito bem. Mulher a partir de 40 anos de idade, mamografia. Mulheres sexualmente ativas, o Pap smear, o Papa Nicolau para o câncer do colo do útero. Homem e mulher acima de 45 anos, colonoscopia. Homem acima de 50, check-up para a próstata com PSA e toque. Mas esse não é o futuro da oncologia. Isso é primitivo. Muita gente nem faz isso direito. Não quer fazer, não gosta de fazer. Onde está o futuro da oncologia? Exames de sangue que avaliam DNA no sangue. Saiu no jornal médico New England, há menos de 2 semanas atrás, um estudo mostrando que eu posso detectar DNA
identificar câncer coloretal tão bom quanto a colonoscopia em 90% dos casos. E essas são nas fases iniciais, nós vamos melhorar isso ainda. A gente quer 99, a gente quer especificidade de 99, sensibilidade de 99. E este é o futuro da oncologia. Testes que pegam uma gota de sangue e vão avaliar se a pessoa pode ter um pré-câncer ou um câncer inicial. E como infectologista, a gente não pode deixar de falar da vacina do HPV, né? A vacina da hepatite B, a primeira vacina contra o câncer, e a vacina contra o HPV, que protege diversos tipos de cânceres relacionados a esse vírus, né? Orofaringe, ânus, colo de útero, pênis. Isso é prevenção primária também, né? Faltou a gente conversar, e ainda tem gente que acha que a vacina pode fazer mal, ou pode trazer malefícios, ou pode trazer reações ou estimular a vida sexual. Quanta bobagem em relação a isso você tem ouvido? Você deve tratar muita gente que poderia ter sido evitada com uma vacina, né? Eu acredito que quando a vacina tiver altíssima prevalência, os cânceres HPV relacionados, colo do útero, canal anal, orofaringe, vulva, eles vão desaparecer e simplesmente sumir. Eles ainda existem porque a vacinação não está tão prevalente, mas isso um dia vai acabar. A primeira vacina que meus filhos receberam de adulto, entre aspas, foi o HPV. A primeira. E não negociável, porque, óbvio, nenhuma criança gosta de uma injeção. E a primeira, isso não é negociável. Perfeito, perfeito. A Organização Mundial da Saúde fala em eliminação do câncer de colo de útero, é isso mesmo? Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma dúvida. É isso aí. Em relação aos tratamentos, Buzaide, a gente sabe que a gente ouve em tratamentos customizados, a gente ouve falar em CAR-T-cell, a gente ouve falar em terapia-alvo. Para onde que está? Claro que não vamos falar de todos os cânceres, de todas as terapias aqui, mas dá uma orientação. Para onde está indo esse tratamento do câncer mais atual, além da velha quimioterapia e radioterapia, que é o que a gente dispunha até talvez uma década atrás ou pouco tempo atrás? Veja, todos os cânceres, sem exceção, ocorrem por uma falha do sistema imune. Isto é, o bandido entra na casa porque a segurança da casa falhou. O mesmo que doenças infecciosas. Eu pego uma infecção porque o meu sistema imune não foi capaz de eliminar logo no começo. No caso do câncer, o que acontece é que a célula cancerosa aprende a desarmar o sistema imune. E o que nós estamos aprendendo agora é os mecanismos de evasão do sistema imune, de escape do sistema imune, e criando remédios que conseguem reverter esse ciclo. Isto é, o bandido entrou na casa, eu agora pego os policiais que estavam dormindo, que não estavam fazendo nada, que não estavam vendo o bandido, e consegue, então, reconhecer o bandido, expulsá-los e matá-los. O tratamento que tem a melhor chance de curar câncer é a imunoterapia. Óbvio que terapia-alvo, eu vou explicar o que é daqui a pouco, químio pode curar uma parcela, rádio cura também, mas a imunoterapia é o futuro da oncologia, isolado ou em combinação com outros tratamentos. Então, eu não tenho dúvida que os maiores avanços no tratamento do câncer nos últimos 10 anos são a imunoterapia e também um outro grupo de remédios que nós chamamos de terapia-alvo. São medicações que atuam em genes que funcionam como um motor, genes que estão alterados, em geral mutados ou alterados. E quando eles estão alterados, eles funcionam como um motor e mantêm a célula proliferando o tempo todo. Na hora que eu bloqueio aquela proteína relacionada àquele gene, a célula morre, para de crescer, ela não consegue proliferar. Isso nós chamamos de terapia-alvo. Um outro grupo de terapia-alvo, que cresce muito e com grande impacto na evolução de câncer, são os chamados anticorpos conjugados à droga. Vem do inglês Antibody Drug Conjugate.
Esses anticorpos são nada mais do que proteínas que se ligam à célula cancerosa. Só que não só ligam, elas carregam uma químio junto com elas, um veneno. Como o remédio é muito caro, a gente não chama de veneno, a gente chama de payload. O remédio é tão caro que tem um nome chique para o veneno. O veneno, então, entra dentro da célula e libera o veneno só dentro da célula, ou predominantemente dentro da célula cancerosa. Parte do veneno, quando a célula morre, sai e ainda pega o bandido do lado, que o anticorpo não se ligou, o que nós chamamos de efeito bystander, como se fosse efeito transeunte. O estilhaço que matou aquele bandido ainda mata o bandido do lado. Isso aumentou muito a eficácia dessa classe de remédios, anticorpos conjugados à droga. Hoje, muito importante em câncer de mama, crescendo em outros cânceres, por exemplo, pulmão, dentre outros. Então, o futuro da oncologia, imunoterapia, terapia-alvo cada vez mais importante, mas em geral não cura, controla, às vezes até por muitos anos. E os anticorpos conjugados à droga, uma maneira mais esperta de levar a quimioterapia. Buzaide, eu vou introduzir a Rosana aqui na nossa conversa. A Rosana é minha parceira aqui nesse podcast, você conhece tão bem também. E já trabalhamos juntos, né, Buzaide? Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Não, eu acho que a pergunta que eu queria te fazer, não só como mulher, mas como vamos me colocar no local de uma paciente, é em relação hoje à humanização. Acho que a gente tem tantos avanços na oncologia. Eu acho que dentro da medicina é um dos setores que, de fato, fez muita diferença nos últimos anos em termos de tudo, de prognóstico, de terapia-alvo, como você comentou agora. Mas eu queria que você falasse um pouco na sua experiência de tantos anos tratando com pacientes oncológicos, da parte da humanização, do acolhimento do paciente. Eu acho que deve ser uma coisa bastante complicada, tanto para o profissional médico como você, mas para toda uma equipe multidisciplinar. Então, eu queria que você conversasse com a gente e falasse para quem está nos ouvindo aqui um pouco deste lado menos técnico, mas extremamente importante no acolhimento do paciente oncológico. Eu vou só emendar uma questão, Buzaide, também. Essa semana, coincidentemente, a princesa, né, colocou em público, só para adicionar o que a Rosana comentou, e receber essa notícia nunca é fácil para toda a família e para todos. E colocar em público, uma pessoa pública como ela, isso sensibiliza. Vamos falar disso tudo um pouco. Vamos. Há uns 7 anos atrás, eu criei uma aula a pedido de um grupo do interior de São Paulo. O título da aula é Como Ser Bem-Sucedido na Medicina, mas, em realidade, o foco da aula são os valores da medicina. E eu dou agora essa aula todo ano para os nossos residentes do Einstein e outros ex-residentes que gostam de ouvir essa mesma aula todo ano. E ela fala dos valores do juramento de Hipócrates e da fórmula que é crítica para o médico ser bem-sucedido. E a fórmula é simples. Diz: muito estudo sempre. Dedicação sempre. Humanismo sempre. Se você para qualquer um deles, você deve parar de praticar medicina. Eu tenho o hábito de estudar todo dia, das 4h30 às 6 da manhã, todos os dias. É um hábito antigo. Antes era das 5 às 6, agora aumentou para 4h30 às 6. Nossa. Estou extremamente disciplinado. Às 6 da manhã eu vou à academia todos os dias, 7 dias por semana. Estudo uma média de 10 horas aos fins de semana. Não gosto que as pessoas saibam mais do que eu. E isso é um hábito antigo. Eu não faço isso por show-off, faço isso pelo senso de responsabilidade. Outro dia, meu filho perguntou: eu queria ser médico, pai. Está com 17 anos. Eu falei: você não estuda muito. Você talvez deva fazer uma outra área. Não, mas agora eu vou começar a estudar bastante. Eu falei: agora o seu pai está vivo e dizer para você que você deve estudar. Um dia, eu não vou estar mais aqui. Ou a sua responsabilidade diz para você estudar, ou você deve fazer outra coisa. Isso vale para todos nós. Então, essa regra permanece forever, a mesma. Ela não mudou nada e eu, todo ano,
falo as mesmas coisas para os residentes e fellows que estudam aqui conosco. E essa comunicação do paciente, Buzaide, da notícia, essa humanização que a Rosana tocou nesse assunto, talvez seja um dos grandes preparos e talvez uma das grandes lacunas, talvez, da formação médica hoje em dia, né? Não sei se você tem essa percepção. Não, eu não tenho dúvida. Nós tentamos ensinar os pacientes através aos médicos, residentes e fellows, através do exemplo. Como que a gente dá uma notícia dura? Como a gente explica que alguém recorreu e que o câncer voltou e que agora está ameaçando o paciente? E eles percebem como a gente fala, tentando colocar o correto dentro de um quadro de esperança, mostrando que nós temos novas armas, cânceres que são potencialmente curáveis, que nós vamos fazer absolutamente tudo para tentar atingir a cura e não simplesmente o controle. Então, eu acho que o paciente percebe o envolvimento do médico, a atenção aos detalhes. Nós sempre colocamos, por exemplo, na área da imunoterapia, um time de nutrição, porque esse microbioma intestinal é crítico para que o sistema imune funcione bem. Senão a minha imuno não funciona, e eu tenho um tiro para curar o paciente. E ele tem que entender que esse tiro tem que ser o mais perfeito possível, ou eu perco a janela de cura. Então, isso tudo faz parte da vida do oncologista. Não perder paciente, malograr no tratamento, é duro e é duro forever. Embora eu estou envolvido na oncologia há 37 anos da minha vida, não mudou nada. Eu ainda, quando perco um paciente, fico triste. Será que se eu tivesse estudado alguma coisa a mais, ou soubesse alguma coisa a mais? E sempre vem aquela frase, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria curado muita gente que eu perdi, porque eu não tinha remédios que eu tenho hoje. Eu não tenho dúvida disso. E essa seria a máquina que eu iria comprar, a máquina do tempo, para voltar e salvar tanta gente fantástica que eu não consegui ajudar, porque as armas na época eram ruins. A mesma sensação, Buzaide, eu tenho em relação ao próprio HIV, né? Lá atrás, se eu pudesse voltar no tempo, quantidade de pacientes que a gente perdeu e que hoje é absolutamente, né, não tem nada a ver com os dias de hoje, é impressionante, porque na época a gente realmente, a gente começava com um paciente hoje, Buzaide, em 6 meses eu sei que eu não estava mais com esse paciente, por causa da AIDS. Então a gente perdeu muita gente brilhante por causa da AIDS e hoje absolutamente mudou. Então acho que o mesmo sentimento que você tem na oncologia, eu tenho na Infecto em relação à própria AIDS, né? Eu não tenho dúvida, eu acho que o HIV tem uma semelhança grande com a oncologia, né? Uma doença que desgasta, que humilha, tira a dignidade. Exatamente. É uma grande preocupação de todos os pacientes, obviamente, além do sofrimento inerente ao próprio quadro. Buzaide, para terminar, eu queria que você nos colocasse hoje em termos de acesso para a população, né? Nós sabemos que agora no final do ano a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer foi criada, né, no SUS. Existem leis que hoje limitam o prazo do diagnóstico ao início do tratamento. Quão longe nós estamos de um acesso adequado da população que não tem saúde suplementar, para um diagnóstico, para um tratamento adequado? As filas estão muito longas. E eu já aproveito e já emendo para você encerrar, contar um pouco da sua ONG, né, o Instituto Vencer o Câncer, que tipo de trabalho que vocês estão fazendo para a gente conseguir melhorar não só a conscientização, mas o acesso de todos a um tratamento justo e digno contra o câncer na população brasileira. Está bem claro para mim que o governo atual tem a intenção de melhorar o cuidado no SUS. Entretanto, a distância entre o SUS e a saúde suplementar é tão grande que é quase uma jornada medida em anos-luz. Infelizmente, ainda a população é deprivada das melhores medicações, é deprivada de agilidade no diagnóstico, e isso é obviamente muito triste.
O Instituto Vencer o Câncer, você perguntou, que Maluf, Drauzio Varela e eu fundamos há quase 10 anos atrás. Agora ficamos só Maluf e eu, porque Drauzio estava já querendo se aposentar. Tem como foco tentar educar a população para empoderá-los do que existe de melhor, tentar melhorar políticas de saúde, tentando aconselhar, inclusive, o governo em uma série de atividades para enriquecer eficiência e acesso. E, por fim, criar centros de pesquisa de câncer no Brasil em áreas remotas, no Pará, na Amazonas, em outras áreas do Brasil, no Norte, no Nordeste, tudo isso, tudo cobrindo ao máximo. Nós vamos criar agora 20 centros, já temos 6, faltam 14, para que a população possa receber estudos clínicos para câncer e aí ter acesso aos melhores tratamentos, isto é, ao padrão ouro, que não é disponível no SUS, versus um tratamento que pode até ser melhor do que o padrão ouro disponível hoje. Os mesmos protocolos que nós temos hoje aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é um centro de excelência. Então, a ideia é, através dos centros de pesquisa, melhorar o acesso e o cuidado dos pacientes com câncer. Muito bom, Buzaide. Eu só posso agradecer aí tudo, né? Eu acho que é o conjunto da obra aí, no sentido você como médico, o que você faz no Vencer, você, o Maluf, no Vencer o Câncer, toda essa luta de tantos anos, né? Batalhando por uma oncologia mais digna, para dar o melhor possível para os pacientes. Gostei de saber que você estuda, fiquei um pouco com inveja de todas as horas que você estuda por dia aí, e realmente agradecer que você deu a honra para nós de estar aqui com a gente, esclarecendo uma série de pontos importantes sobre o câncer, sobre a oncologia, nessa semana, né, que a gente teve essa notícia lá da princesa. Então, eu quero deixar para todos também o convite de assistir esse podcast no @R3K oficial. Nós estamos sempre tentando trazer temas interessantes, com o Dr. Buzaide explicando de uma forma tão mais simples toda a evolução da oncologia. Então, é o @Vencer o Câncer, do Dr. Renato Kifuri também, @Renato Kifuri, o meu @Rosana Richman e, claro, o R3K oficial. Com isso, Renato, queria agradecer muito o Buzaide pela participação aqui com a gente e falar que é sempre um prazer a gente estar aprendendo com você e que você continue com esse pique todo tão impressionante da gente ouvir e saber que você não só fala, mas faz exatamente isso na sua prática diária. Muito obrigado, querido. Obrigado, Buzaide. Eu que agradeço, uma honra e um privilégio estar com vocês. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau.